Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos iniciar outra matéria agora, então eu vou sair um pouquinho de introdução de enfermagem e a gente vai falar sobre anotação de enfermagem, tá bom? Nós temos uma matéria curta, são poucos dias, então nós vamos ter nesta matéria apenas uma avaliação. Então a gente vai ter prova lá no penúltimo dia de aula, tá bom? E durante as aulas nós vamos fazer vários exercícios para vocês entenderem bem sobre do que se trata essa matéria, tá? Então, para vocês ficarem tranquilos, só vai ter uma prova. E aí, se não conseguirem atingir essa nota, fica para recuperação, que é no último dia de aula. Então, serão 6 dias de aula, se eu não estou enganada, sendo que a prova é no quinto dia, tá bom? E o sexto dia é para recuperação. A anotação de enfermagem, eu já comecei a falar um pouco para vocês, quando a gente falou de introdução. E aí, mais para frente, eu vou abordar também os assuntos de processos de enfermagem, que é algo que eu quero que vocês deixem bem diferenciado. Mas como eu preciso falar de anotação, eu já vou começar falando de anotação, e aí depois eu volto um pouquinho na questão do processo de enfermagem para falar mais sobre outros documentos que vocês até já pesquisaram no mapa mental que eu pedi para vocês, que foi SAI, né? Que eu pedi para vocês pesquisarem sobre história de enfermagem, prescrição, ou foi evolução de enfermagem, e a própria anotação, que é o registro de enfermagem, tá? Então, aqui nós vamos falar da anotação, que é a mesma coisa que registro de enfermagem. Só para vocês terem conhecimento e também para já terem esse documento para vocês, para montar essa aula, todos os professores lá da escola, nós seguimos esse mesmo caderno de orientações sobre anotação de enfermagem do Corém aqui de São Paulo de 2022. Está disponível na internet de graça, então basta você entrar no site do Corém ou no próprio Google e colocar lá, anotação de enfermagem Corém São Paulo 2022, que vai aparecer essa versão com essa capa aqui para vocês. Então, neste documento de anotação de enfermagem, tem todos os exemplos de anotação que a gente deve seguir segundo o Corém, tá bom? Mas por que segundo o Corém? Porque é o nosso órgão legislativo, né? É quem rege as regras das nossas atribuições. Então, a gente precisa seguir o que o Corém pré-estabelece, tá bom? Falando um pouco de aspectos éticos e legais, a anotação de enfermagem ela é um registro fiel daquilo que aconteceu com o paciente, tanto em ação quanto em resposta do paciente ao que foi proposto. Ele deve ser realizado, como vocês estão vendo aí, no prontuário do paciente, seja ele um prontuário físico ou um prontuário eletrônico, eu vou mostrar a diferença para vocês. E todas as informações devem ser anotadas lá. Então, se eu dei alguma orientação para o paciente ou para a família, vou pôr na anotação de enfermagem. Se eu puncionei a veia, vou pôr na anotação de enfermagem. Se eu realizei a troca de cama e fiz a limpeza concorrente, vou colocar na anotação de enfermagem. Então, vocês já iniciaram mais ou menos a ideia de fazer uma anotação. A anotação que vocês fizeram lá na introdução, né, que eu pedi para vocês de alguns procedimentos lá, introdução de enfermagem, ela já serve para vocês imaginarem mais ou menos como é. Mas eu vou mostrar um exemplo aqui, vocês vão ver que a gente não anota tudo aquilo que vocês anotaram literalmente, tá? Então, a gente anota o passo a passo, dentro de determinações e terminologias que sejam reconhecidas pelo nosso Corém e pela instituição que a gente está trabalhando, e a gente vai colocar isso em forma organizada, de forma organizada, para que qualquer profissional possa ter acesso a esse documento e consiga entender o que aconteceu com o paciente naquele dia, tá? Quais são os aspectos legais, então, que permeiam a anotação de enfermagem? Primeiro é o incisivo 10 do artigo 5 da Constituição Federal. Então, não é uma coisa só de enfermagem, a gente vai falar dos artigos de enfermagem, mas é algo legal mesmo, pela Constituição Federal, que é um direito social, tá? O artigo 186 e 927, 951 do Código Civil Brasileiro.
Então, se vocês lerem estes artigos, vocês vão ver que lá a pessoa que está sendo atendida, ela tem o direito de ter relatado, né, o teu atendimento, então permeia a nossa anotação. O artigo 18 do inciso 2 do Código Penal também. Se, de repente, vocês, enquanto profissionais, forem requisitados, solicitados para participar de algum processo judicial, provavelmente o juiz vai se pautar nesses incisos, nesses artigos, claro, né, depende do reclamante, mas se tiver a ver com anotação de enfermagem, provavelmente o juiz vai recorrer a estes artigos, tá? E aí vem a Lei 7.498 de 86/96 e esse outro decreto aí, que é o 94.406 de 87, que dispõe sobre a atuação da enfermagem propriamente dita. Então, lá no nosso Código de Ética e na lei regulamentadora da nossa profissão, também fala que nós somos obrigados a fazer a anotação de enfermagem como ela deve ser feita. Também estamos respaldados aí, né? E na verdade não só respaldo, nós precisamos cumprir este dever legal a partir da Lei 1078 de 90, no Código de Defesa do Consumidor. Então, quem for ler lá o Código de Defesa do Consumidor vai ver que, tratando-se de uma ação de saúde, o paciente tem o direito de ter relatado também em seu prontuário tudo o que aconteceu com ele, tá? E também pela Lei Estadual 10.241 de 98, que fala sobre o direito do usuário do SUS, o direito do usuário da saúde, né? Não só do SUS, mas da saúde. E também lá está descrito que é direito do paciente ter relatado, né? Ter registrado todas as ações que foram prestadas a ele em relação ao seu cuidado e à sua saúde, tá bom? Bom, eu vou dar ênfase aqui na Lei 7.498 de 86/96, né, que estava lá atrás, que determina que cabe ao enfermeiro, técnico e auxiliar anotar no prontuário do paciente as atividades da assistência de enfermagem, conforme a sua categoria. Isso quer dizer que a gente não pode, enquanto auxiliar ou técnico, anotar coisas que sejam pertinentes ao enfermeiro, tá? O que for, então, de exclusividade do enfermeiro, cabe ao enfermeiro fazer. Todos os outros registros que forem pertinentes ao auxiliar e o técnico, cabe ao auxiliar e o técnico fazer, tá bom? Além disso, o Código de Ética da nossa profissão, né, dos profissionais de enfermagem, determina que a anotação de enfermagem deve ter a identificação do profissional. E aqui é um alerta para vocês que irão para estágio logo em breve, para dizer que tudo o que vocês anotarem precisa ser lido e principalmente validado pelo professor de vocês. Por quê? Quem estará prestando, né? Quem prestará a resposta legal para a anotação que vocês fizerem será o professor de vocês. Então, tudo que vocês anotarem lá será de responsabilidade do professor, porque é ele quem vai assinar esse documento. E isso é lei, tem que assinar. Então, não adianta você fazer uma anotaçãozinha e deixar sem assinatura e achar que está tudo bem. Ah, eu não assinei, não me identifiquei, eu não estou dizendo quem fez, então se alguém entrar legalmente na justiça para recorrer a essa ação, não vão saber que sou eu. Não existe isso, tá? Então, lá no estágio, tudo o que vocês fizerem deverá ser registrado e tudo que vocês registrarem deverá ser assinado. Então, tem que ter, como vocês estão vendo aqui, ó, identificação do profissional, tá bom? Bem como a sua categoria. Aí o professor vai colocar lá a categoria dele, tá? A anotação, ela deve ser clara, objetiva, cronológica, legível, sem rasuras e completa. Vamos lá. Passo a passo. Clara. Eu não posso ficar enchendo linguiça, é o famoso encher linguiça, tá? Eu tenho que dizer o que eu quis dizer ali mesmo. Então, se eu tô falando que eu fiz a punção venosa, eu tenho que dizer que eu fiz a punção venosa, tá bom? Objetiva entra junto com o clara. Então, eu não posso ficar criando meios de dizer alguma coisa. Eu preciso literalmente descrever aquilo que foi feito. Se eu for fazer uma punção venosa no membro superior esquerdo, o membro, como eu disse para vocês lá atrás, o membro superior esquerdo é super grande, certo? É grandão. Se eu não especificar
aonde foi feita a punção venosa, eu estou sendo clara na minha anotação? Não, então eu preciso ser clara, preciso ter objetividade, dizer o que eu fiz, aonde fiz e por que fiz, tá bom? Cronológica ela vai ser porque eu preciso seguir uma sequência de data e período. Toda anotação que vocês fizerem tem que preceder a hora. E a hora vai ser conforme o plantão for passando. Então, vamos supor que vocês pegarem plantão 19 horas lá no Manda Aqui e vocês já iniciaram com verificação dos sinais vitais. Então, 19 horas vocês vão colocar lá, verificados sinais vitais, sem alterações. Ponto. Se às 20 horas vocês realizaram a punção venosa, vocês não podem colocar isso às 19 horas. Então, vocês têm que abrir um novo horário. 20 horas realizado punção venosa com catéter não agulhado em membro superior esquerdo, dorso da mão, com dispositivo não agulhado número 20G, fixado com microporo em borboleta e esparadrapo, sem sinais de inflamação ou sem sinais flogísticos, eu vou ensinar essa palavra para vocês lá, e permeabilizado ou em infusão contínua de soro fisiológico. Então, reparem que o horário precisou preceder esta anotação. E a cronologia quer dizer isso, as coisas precisam acontecer ali no tempo em que elas aconteceram. Uma coisa que é muito errado e que vocês vão ver pessoas fazerem, e eu não gostaria que vocês fizessem, é prestar toda a assistência e deixar depois para anotar tudo no final. Isso não pode acontecer, porque a lei determina que a gente faça assistência e, na sequência, faça a anotação de enfermagem. Então, se eu verifiquei os sinais vitais, eu tenho já que anotar que eu verifiquei os sinais vitais. Se eu fiz a punção venosa, eu tenho que anotar que eu fiz a punção venosa. Então, a cada ação, assim que ela termina, eu preciso registrar esta ação no prontuário do paciente, tá bom? E aí ela tem que ser legível. Legível tem a ver com a letra mesmo, né? Então, quem tem a caligrafia ruim tem que se policiar para tentar fazer com que a caligrafia melhore, afinal, é um documento. Se é um documento legal, as pessoas têm que ter acesso à leitura desse documento. Então, para que ele seja entendível, né, ele precisa estar legível. Então, quem tem a caligrafia ruim tem que melhorar. Existe uma outra possibilidade que a maioria dos hospitais usam hoje em dia, que é o prontuário eletrônico. Eu vou mostrar a diferença aqui também para vocês. E aí isso fica um pouco mais facilitado. Afinal, a pessoa não vai escrever, ela vai digitar. E aí a legibilidade fica visível, né? Não pode ter rasuras e precisa ser completa. A questão da rasura, se estiver relacionada ao prontuário eletrônico, também está tudo ok, porque digitou errado, apaga, digita de novo. Agora, manualmente, que é o caso do que vocês vão fazer lá no Manda Aqui, manualmente não tem como. Não pode ter rasuras. Ah, eu errei. Como que eu faço? Você vai colocar a palavra entre parênteses. Eu vou deixar um exemplo para vocês depois, quando a gente estiver em sala de aula, tá? Eu vou deixar a palavra entre parênteses, vou escrever vírgula, vou colocar a vírgula, né? E vou dar continuidade ao que eu preciso escrever corretamente. Eu não posso rabiscar, então deixa eu ver se eu consigo pôr no papel. Eu não posso rabiscar a palavra que eu errei. Então, não sei se vai dar para vocês enxergarem, provavelmente vocês vão ver ao contrário, mas eu escrevi aqui a palavra Cecília errada, não era isso que eu queria escrever. Eu coloquei esta palavra entre parênteses e escrevi a palavra correta na frente, que era Daniele. O que eu não posso, que eu estou dizendo, é fazer isso aqui, ó. Eu não posso tentar apagar esta palavra, não posso passar corretivo, não posso rasurar de nenhuma forma. Eu tenho que pôr entre parênteses e deixar legível para a pessoa que vai ler entender o que eu errei e aí sim escrever na frente o que eu preciso considerar como certo, tá bom? E ela tem que ser completa, então eu não posso esquecer de nenhuma ação que eu prestei.
Se eu orientei o paciente a ir no banheiro somente acompanhado pela enfermagem, porque ele tem risco de queda, por exemplo, eu tenho que anotar. Porque se ele for no banheiro sozinho e ele cair e não tiver registrado que eu orientei que ele precisaria ir acompanhado, a culpa vai ser da enfermagem, mesmo que você tenha orientado. Então, a gente costuma dizer assim na área da enfermagem que tudo o que for feito, mas não for anotado, não foi feito. Porque não tem como eu provar que foi feito. Bem como se eu anotar que eu fiz e eu não fizer, também vai dar problema, porque daí vai dar contraposição com o que o paciente vai dizer. Então, as duas coisas estão erradas. Eu preciso anotar exatamente o que eu fiz, não posso esquecer de anotar nada do que eu fiz e não posso anotar coisas que eu não fiz. Ah, porque eu vou ser punido pelo hospital? Não, você vai ser punido pela lei. Afinal, é lei. Isso é um direito do usuário, é um direito do consumidor ter registrado somente o que foi feito para ele naquele período de assistência, tá bom? Aqui eu trouxe a diferença para vocês de prontuário eletrônico e prontuário físico. Então, aqui, ó, o prontuário eletrônico, vocês estão vendo aqui que vai sair impresso em letra de computador, ó, que bonitinho, digitado. Então, a chance de eu errar aqui é muito menor. Por quê? Porque se eu erro, eu posso ir lá, apago, né, no próprio computador e corrijo. Aqui no manual não tem como. Então, lá no Manda Aqui vai ser manual. Então, a anotação de enfermagem provavelmente vai ser bem parecida com essa daqui, ó. Vai ter o cabeçalho, vai ter as informações aqui do paciente, e aqui vai ter um lugar para você colocar a hora, e vai ter aqui as linhas para que você escreva a sua anotação de enfermagem. Essa anotação que foi feita aqui está extremamente errada, fora do padrão. Então, eu vou mostrar para vocês no final da aula uma anotação dentro do padrão e eu espero que vocês façam dentro do padrão, tá? Essa daqui está completamente errada. Eu trouxe esse documento para vocês verem a diferença de algo que é físico para algo que é eletrônico. Afinal, um documento eletrônico que depende de tecnologia, principalmente que depende da internet, né, também, ele pode estar fora do ar em algum momento. Então, a gente precisa recorrer ao papel em alguma vez na vida. Então, se de repente caiu a internet do hospital, o hospital fazia tudo no computador, aí caiu a internet, acabou a luz, acabou o gerador, não tem como escrever. Eu vou deixar de fazer a anotação de enfermagem? Não. Eu vou abrir um plano de contingência, que é assim que a gente chama, né? É uma situação emergencial e provavelmente serão distribuídos impressos destinados àquele documento, destinados àquela anotação, para que eu faça a anotação de enfermagem. Então, eu preciso lembrar como que deve ser feita uma anotação de enfermagem no papel também, tá? Bom, atualmente, então, existe essa possibilidade do computador, e aí, se de repente vocês estiverem lá no Manda Aqui, em algum setor tiver digitalizado já, eu vou pedir para vocês prestarem atenção com o famoso copia e cola. Esse copia e cola, ele também pode ser utilizado, né, no papel, né? Que, eu não sei o que escrever, eu vou lá, copio do que o outro colega fez. É um recurso que existe, é um recurso que as pessoas usam, mas cuidado. Por quê? A lei diz que, essa lei aqui é do nosso código de ética, tá? Da enfermagem. Diz que, ela nos alerta, né? É obrigatório, então, a obrigatoriedade de você atualizar os dados quando você faz um copia e cola. Então, tudo bem até copiar e colar, desde que você atualize o que aconteceu. Por quê? Se você não atualizar, significa que você não está fazendo aquela anotação para aquele paciente. Você está usando outra anotação de outra pessoa, em outra situação, de outra condição. Então, tudo bem copiar e colar para você ter ali um padrão de como deve ser feito, mas as informações precisam ser atualizadas. Informações principalmente como horário, como tamanhos de dispositivo, por exemplo, formas de curativo, local onde esse dispositivo foi feito, ou curativo, o que quer que seja. Então, nunca vai ser, gente, idêntico de uma pessoa para outra. Sempre vai ter alteração. E aí você até pode copiar e colar, desde que você faça estas alterações que são necessárias, tá?
E aqui os aspectos gerais de anotação. Então, a anotação ela fornece dados para subsidiar o trabalho do enfermeiro, para dar suporte às ações, das nossas ações ali que vão ser feitas no paciente, para dar a ideia de como está sendo o tratamento da enfermagem em relação àquele paciente, e aí a gente consegue avaliar os resultados para que o enfermeiro consiga fazer um planejamento da assistência diferenciado para aquela pessoa. Então, se o paciente está tendo lesão por pressão e está sendo anotado lá no prontuário dele que ele está fazendo mudança de decúbito a cada 3 horas, o enfermeiro vai planejar reduzir esse período. Afinal, o resultado que ele está apresentando é ruim em relação à assistência, entende? Então, ele está tendo um problema em relação àquela assistência prestada. Então, precisa de uma modificação. E essa modificação o enfermeiro vai ter condições de fazer baseado no que o técnico e o auxiliar ou qualquer pessoa da enfermagem que preste assistência está registrando, porque não adianta a gente tentar tirar as coisas da cabeça, tá? Como eu disse, é lei, e aí está numa resolução do COFEN que é obrigatório a identificação do profissional, então depois que anotou, precisa assinar e carimbar. E aí vocês estão vendo aqui, eu já deixei esse daqui para vocês, como um exemplo de como deve ser feito o carimbo de vocês quando vocês estiverem formados. Naturalmente, agora vocês não fazem, como eu disse, quem vai assinar para vocês é o professor, então o responsável pela anotação vai ser o professor agora inicialmente, mas já guardem essa tela para vocês saberem como deve ser feito o carimbo de vocês quando vocês se formarem auxiliares. Então aqui vai ter que ter o nome completo do profissional, escrever a palavra Corém, escrever a palavra SP, no caso aqui o nosso vai ser SP, né? Se for em outro estado, tem que colocar a sigla do estado aqui. O número que o Corém vai gerar para vocês, e aqui no final a categoria, que vai ser TEC ou TE, né? Na verdade, sem o C, ó. De técnico é TE e de auxiliar é AU. Então, deixar aqui a categoria profissional também, tá bom? E aí a gente vai anotar o que, então? É isso que a gente vai aprender nesses 5 dias. O estado de consciência do paciente, o humor e a atitude, a higiene pessoal que ele apresenta, o estado nutricional que ele apresenta, a coloração da pele, os dispositivos que ele tem, as queixas que ele tem, as orientações que nós fizemos a ele e aos familiares, as condições gerais em que ele se encontra, os cuidados realizados, qualquer intercorrência que aconteça. A gente vai efetuar a anotação imediatamente após a prestação do cuidado. Reforço, ela não deve ter rasuras, não deve ter linhas sobrando, não deve escrever a lápis, que é o que vocês estão acostumados a fazer, e não deve utilizar corretivo. Então, também como um alerta para vocês, na nossa prova de anotação de enfermagem, vocês vão ter que fazer as coisas nos moldes da anotação. Então, não vai usar lápis, mas é o rascunho. Não, não, não. Não existe mais rascunho, a gente já vai fazer na vida real. Mas eu rasurei, na verdade eu errei, eu vou poder rasurar? Não, você vai colocar entre parênteses e vai fazer a correção na frente, tá bom? A gente vai treinar isso. Devem priorizar descrições de características como centímetros, milímetros, ml, litros, coloração, forma. Eu vou dar exemplos para vocês na aula. Então, a gente não anota, o paciente está bem, porque bem para você é diferente de bem para mim, tá? A gente não anota termos como, com conotação de valor, como bom, ruim. O paciente estava um pouquinho ruim. O que é um pouquinho ruim? Entende? Então, a gente não usa essas terminologias nas anotações de enfermagem. Eu vou ensinar para vocês o que a gente vai usar, tá bom? E deve conter as abreviaturas contidas no sistema. Aqui eu dei o exemplo do sistema MV, que é MV, que é um sistema de prontuário eletrônico, mas, na verdade, a gente vai seguir o siglário, tipo aquele que vocês fizeram, né? Aquele glossário que vocês fizeram, existe o siglário, que é de siglas mesmo, que pode ser abreviado. Tipo, se eu quiser escrever a palavra para, a gente abrevia assim, né? Não sei se dá para vocês enxergarem, mas para é o P com a barrinha, né? Isso na enfermagem não é aceito nas anotações de enfermagem. Então, a gente vai utilizar o que estiver pré-estabelecido só lá no siglário da instituição, tá bom? Eu vou mostrar isso também para vocês mais para frente. Então, resumindo, a gente vai anotar todos os cuidados prestados, os sinais e sintomas, as intercorrências e as respostas do paciente às ações que nós realizamos.
E aí, para finalizar, eu trouxe aqui um exemplo do caderno do Corém de 2022 sobre uma anotação de enfermagem, como deve ser. Então, vejam que está precedida a anotação por data e hora, e aí a pessoa vai escrever lá: recebo plantão com paciente acordada no leito, com as grades elevadas e rodas do leito travada, acompanhada pela filha, senhora Regina. Reparem que foi colocado aqui o nome da filha, não adianta só por filha, porque de repente o cara tem 10 filhos e aí a gente não sabe qual dos filhos era, tá bom? Nega dor e desconforto, com catéter venoso periférico de tamanho G22 no terço médio da face anterior do antebraço direito, com fixação transparente, íntegra e bem aderida, sem sinais flogísticos na inserção. Flogísticos, gente, é a mesma coisa que inflamação. Sinais de inflamação na inserção, tá bom? Com pulseira de identificação legível e pulseira de risco de quedas em membro superior direito, sem sinais de garroteamento. Cobertura sobre ferida operatória chifopúbica, que é a região, então, do apêndice ou do processo chifoide até a região suprapúbica, lembra do abdômen? É um curativo transversal, assim, né? Ele está na vertical em relação ao paciente aqui, que também está na vertical, né? Limpe e seca externamente. Catéter vesical de demora fixado na região inguinal direita com débito amarelo claro. Verifique os sinais vitais, e aqui é importante, se não tem alteração dos sinais vitais, não precisa colocar os valores aqui. A gente só vai pôr valor aqui quando o sinal vital estiver alterado, tá bom? Orienta o paciente e acompanhante quanto ao uso da campainha e chamar a enfermagem caso deseje sair do leito. Reparem que tem a assinatura e a Arlete colocou o carimbo dela. Uma coisa que é importante vocês observarem, tá vendo que não tem espaço entre o carimbo e a próxima anotação? O correto não é a gente passar um traço aqui. O correto é a gente já começar a anotar o próximo horário coladinho ao término da assinatura anterior. Então, aqui às 8 horas a pessoa abriu outro horário e começou. Ó, administrados itens 13 e 4, conforme prescrição médica, sem dificuldade para deglutição, ou seja, era via oral, né? Aqui, mais uma vez, ela carimbou, porque ela anotou, e às 8h30, ó, auxiliado pela filha durante o desjejum. Aceitou 3 bolachas e todo o leite e recusou o mingau. A gente vai falar bastante disso, eu já falei um pouco em introdução para vocês, que às vezes a gente tem pacientes que estão desnutridos e institucionalizados. Não tem como, né? Então, imagina que a pessoa não come porque ninguém ajudou, ou não come porque não tem dente, e a gente não anota isso. Então, a nossa anotação precisa ter o que o paciente comeu, como vocês estão vendo aí. Aí, às 9h30, ó, auxiliado no banho de aspersão, banho de chuveiro, né, em cadeira higiênica, sem dispneia, ou seja, o paciente não teve desconforto respiratório. Sem lesões no meato uretral, realizada a limpeza concorrente em leito e mobiliário, trocadas roupas de cama, sentado em cadeira sob supervisão da acompanhante, e aí ela assinou de novo. E aí, se ela for fazer outra ação, ela vai dar continuidade a partir daqui, ó, para frente. Então, vai abrir outro horário a partir daqui, tá bom? É muito complexo agora no começo, eu sei, vocês têm muita informação na cabeça, né? Já vem de uma matéria pesada que é a introdução, mas vocês precisam arcar com as responsabilidades de ter mais esse conteúdo que é pesado mesmo. E se a gente não aprender agora e não começar a praticar de forma correta, provavelmente vocês vão se ver lá na frente como profissionais perdidos em relação à anotação, sem saber o que fazer, tá bom? Então, eu preciso que vocês já tentem se moldar mais ou menos nos moldes daqui. Eu vou colocar uma atividade para vocês responderem aqui, para vocês já começarem a treinar sobre anotação de enfermagem.